Olá, colegas da odontologia, tudo bem? Estamos gravando mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Trazemos sempre personalidades, autoridades que têm muita relação com a odontologia para levar a vocês informações que realmente sejam de um caráter relevante para o desenvolvimento da profissão que a sociedade precisa ter. Então, nesse momento, nós estamos aqui na mesa de trabalho com a presidente da nossa Comissão de Políticas Públicas, a conselheira Penélope Gotardo. Tudo bem, Penélope? Tudo bem, Marcelo. Graças E ela vai apresentar a nossa estrela desse momento, que nada mais é um profissional vindo de Santarém, né? Para que possa fazer as explanações das necessidades daquela área, para que o interior do Pará esteja presente também dentro do OdontoCast, como tem sido durante esses 2 anos que nós estamos trabalhando com esse programa. Penélope, apresenta a nossa estrela. Tudo bem, Marcelo? Então, estamos aqui hoje, né, no OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia, e hoje trouxemos aqui mais uma figura importante, né, do cenário odontológico paraense, que atua na região de Santarém, é o doutor Adelmo Leonel. Ele é formado, ele é de Minas Gerais, tá? De Governador Valadares, da Faculdade Univale, desde 2001. Ele é implantodontista e mestre em periodontia e hoje ele é atual diretor e professor do Instituto Implantar. Seja muito bem-vindo, doutor Leonel. E muito obrigado por aceitar o convite também do Conselho Regional de Odontologia do Pará para participar do OdontoCast. Além de diretor do Instituto Implantar, esse cara aqui, ele é o idealizador e realizador do COTA, que é o Congresso de Odontologia do Tapajós, que agora vai ter a versão internacional, né? Pelo 3º ano vai entrar o CIOTA. Então, Adamo, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, agradeço ao CRO, agradeço a todos pela oportunidade. Santarém é uma cidade que vem crescendo e a odontologia também vem crescendo. Em 10 anos, nós passamos de 70 profissionais e hoje nós temos praticamente 500. Então, ela quase que multiplicou-se ela mil vezes, dá né? saltos, né? Odontologia. E a tendência agora com 2 faculdades é crescer cada vez mais. E muito importante a participação do Conselho em Santarém. Parabenizo o nosso colega Dr. Ricardo Prata, que tem feito um trabalho fundamental em Santarém. É o nosso representante, muito atuante. Então, ele está sempre próximo, tá em todos os grupos, conversa praticamente em todos os eventos, é uma pessoa fantástica, muito acessível. Isso é muito importante, porque lá a gente está no interior. Quando o pessoal me liga de fora, e aí Santarém, não dá para ir em Belém? Eu falei, nós estamos a quase 1.500 quilômetros de Belém, via terrestre, 1h20 de voo. Né? Mas nós temos lá um representante muito atuante, está de parabéns e é sempre bom contar com ele lá. Sabes que a escolha do Ricardo também, ela foi uma escolha muito interessante, porque ele tinha sido representante já do Conselho numa gestão anterior do Dr. Roberto Pires, né? E aí ele saiu dessa representação na gestão que sucedeu ao Roberto. E quando nós assumimos o Conselho em 2020, da intervenção, a primeira pessoa que nós pensamos e que foi o nosso primeiro representante desse grupo foi o Ricardo, pela história dele com Santarém, pela representatividade dele, pela forma de agir, uma forma muito educativa. A seriedade dele. A ética dele. Sim. Dentro de um processo que nós estávamos precisando resgatar, a ética. Isso. E é bom que se fale, Santarém era bem dividido. Então, nós tivemos a primeira eleição desse grupo, Santarém foi assim, era da oposição e da situação, mas hoje eu tenho certeza, e Adelmo, eu tenho certeza que Santarém vê o trabalho que está sendo feito pelo Ricardo, pelo atual grupo de conselheiros, pelos representantes que estão atuando dentro da odontologia, os programas que nós temos feito, né? Quer dizer, entramos agora numa seara de programas em parceria com o Conselho Federal, que é o PROMAC, o PROFIS, e agora o PROINFRA, que nós já estamos aderindo também, tudo graças à aprovação de contas, à seriedade do trabalho que está sendo feito por todos, que não é só
do presidente ou da conselheira secretária, mas é uma equipe que está trabalhando muito e vai trabalhar muito mais, porque tem muita coisa a ser feita. Com certeza. Né? Mas vamos começar do início? Vamos lá. Eu quero saber um pouquinho da história do professor Adelmo, o que trouxe um mineiro, né, vir parar na região do Tapajós, né? Como começou? É uma curiosidade, né? O meu avô, Benevides Leonel, ele formou em 1948 na Federal de Alfenas. Você imagina que num raio de 300 quilômetros no sul de Minas, ele era o único dentista da época. 25 anos depois, o meu pai, Adelmo Leonel também, eu sou filho, também formou na Federal de Alfenas e também é dentista. Além dele, o irmão do meu pai, o Tonico, Antônio Soares Leonel, buco maxilo, perdemos ele ano passado por um acidente, mas também é dentista. Além disso, eu me formei dentista na Univale em 2001, tenho um irmão também que é dentista, está lá em Minas. Então eu nasci dentro do consultório, aliás, dentro do gabinete, né? Que na época se chamava gabinete. Sim. Né? Já são 3 gerações, acompanhei meu avô esterilizar material, era flambado na época, né? Depois... Seu estágio começou cedo, depois foi para o banho-maria. Banho-maria. Tirava da água fervendo e punha debaixo da torneira, já esterilizava na hora. Nossa. Para fazer meu avô calçar luva, meu pai calçar luva, sabe? Foi difícil. Mas o meu pai meu avô clínico geral, mas o meu pai tem formação em odontopediatria. Olha lá. E por 27 anos ele trabalhou dentro da Santa Casa, com pacientes especiais, anestesia geral. E eu não tenho, assim, uma vocação para pediatria. Sabe? Você imagina o filho mais velho, me formei, e ele falou, filho, tá pronto, pode vir. Hoje ele mora em Passos. Eu falei, pai, eu estou indo para o norte. Eu tinha um amigo médico que foi para Manaus, e ele falou, vem que aqui é o lugar. E eu desviei a rota e fui para Santarém. Para você ter uma ideia, meu CRO é 6322 do Pará. Quando eu saí de Minas em 2006, era 33.221. Uma diferença gritante. Gritante, né? Então a gente fala, Pará está ficando concorrido? Tá. Mas está muito longe do que acontece lá. Minas e São Paulo. Com certeza. E lá, eu vou te falar, lá o conselho tem trabalho. Tá? Porque lá também corre a revelias. Todo mundo está sabendo o que aconteceu lá no Conselho de Minas, né? Então, muita coisa que antiético estava acontecendo lá. Graças a Deus foi resolvido. Você imagina que a gente tinha alunos que chegavam para a gente para procurar curso, não tinha, eles pegavam o avião, iam para Minas e faziam o curso. E voltava e a gente ia fazer o quê? Né? Isso gerou um desconforto para todos os conselhos. Para todos. Né? Os conselhos, eles foram... Os 26 conselhos, fora o de Minas, foram unânimes em fazer uma nota de repúdio ao CFO, né, para ver essa situação, porque isso atrapalhou todo um processo que... Imagina, se a gente está tentando fazer uma coisa funcionar, convergindo para que todos possam ser beneficiados, e tem um que sai da rota, é complicado, né? Então, foi muito difícil. Então, dentro dessa situação que tu estás falando, tu chegastes em Santarém, né, e viste uma meca ali, né? Zé, você imagina que o meu pai foi presidente da BO por várias mandatos. De Alfenas? Não, em Governador Valadares e depois em Passos. Em Alfenas eu só ministrou aula. E eu cresci também com congressos, com cursos. O professor Baratieri era de dentro da minha casa, tanto que foi dele uma conversa com ele. Por que não faz em Santarém? Vamos fazer lá? Faz que eu vou contigo. Eu falei, Baratieri, você vai mesmo? Porque quando eu ligo para um professor lá em São Paulo, um professor no Rio Grande do Sul, vem aqui em Santarém dar um curso, o que ele me pergunta? Quanto tempo de Belém? A referência é Belém, né? E se eu falar para ele que é 1h20 de voo, ou 3 dias de barco, ou 2 dias de carro, mas eu já falo, tem voo para cá. Ele falou, qual que é o aeroporto mais próximo? Eu falei, aqui dentro, a 1 quilômetro do Instituto. Tá? Então eu consegui trazer para Santarém alguns nomes, referência da odontologia brasileira e mundial. As pessoas ainda têm uma visão um pouco deturpada, né, então, sobre a nossa região. Quando eu cheguei lá, o cara para fazer qualquer curso, ele teria que vir para Belém, ou Manaus, ou Brasília, ou São Paulo. Eu tinha um espaço na clínica, tinha alguns consultórios, e eu montei uma sala de aula, e na época, o Dr. Renato Ribeiro do Vale,
lá de Três Corações, um dos precursores da ROF, junto com o Dr. Ricardo, na época, fez um curso lá na minha clínica. E foi ali que eu pensei, falei assim, poxa, por que eu não trago esses cursos para Santarém? Todo mundo sai daqui para fazer curso fora. E aí deu start. Em 2012, eu fiz o primeiro curso, trouxe Rafael Monte Alto, já levei o Irata, o próprio Baratieri 2 vezes, vários professores de nível nacional e internacional. E assim, aí esse start em 2012 de fazer os cursos para implantar, convergiram para o cota, né? Em 2022, o primeiro cota, primeiro congresso. O primeiro cota seria em 2020. Aí teve a questão da pandemia. A pandemia e nós tivemos que adiar. Para 2 anos. Aí entrou. Aí no outro ano eu não consegui. E nós fizemos o primeiro cota, todo mundo de máscara. Tá? O Baratieri com 70 anos. Ele falou assim, eu vou. E veio de máscara, todos. A gente fez e já foi assim, surpreendente. Não, eu estou te dizendo porque 2022. Foi 2022. Eu estive presente, nós fomos presentes. E assim, foi realmente um evento muito bom. 2023... foi melhor ainda. Já tivemos uma feira comercial maior, número de palestrantes maiores. Inclusive o Conselho teve uma participação efetiva, palestrando também com a ética. Nas duas edições. Né? E agora vem a edição do Ciota. E agora vem a internacionalização deste evento. Então hoje... Olha, pessoal, isso aqui é o folder do Ciota, que é o primeiro Ciota e o terceiro cota em Santarém. Né? Participações muito interessantes aqui, nacionais, internacionais. Quem é o professor internacional que vem? Vem o Javier Lema de Guayaquil, no Equador, dono da Escola Lema. Ele é referência, speaker de várias indústrias, palestrante nacional e internacional. O Ivan Ronald, que é professor da aula junto com o Irata na Universidade de Nova York. Ele é boliviano, mas ele é naturalizado americano. E também vem o Eliseu Chun, que é um coreano naturalizado argentino. Argentino. Então, cada um deles vai encerrar um dia, a última palestra da noite é com eles. E durante isso nós vamos ter vários professores e speakers incríveis. Então nós vamos ter 3 professores internacionais dentro do Ciota em 2024. Vou revelar na edição passada, no corredor, na entrada do cinema ali, o Folha chegou para mim e falou assim, eu tô sabendo que você vai internacionalizar isso. Eu falei, será? E eu fiquei com aquilo na orelha, né? E aí eu já falei com o Rafael Lara, que é um mentor de São Paulo, eu falei, olha, o que você acha? Ele falou, ele acertou. E foi daí que surgiu a vontade de... Olha só. A gente conversou sobre isso, eu me lembro disso. Estava dando uma entrevista na hora, e o último congresso internacional, quem fez foi inclusive vocês, né? Fui eu que fui presidente do último CIOA em 2019, né? Foi em outubro e novembro de 19. Foi o último Congresso Internacional de Odontologia da Amazônia, que foi pela Associação Brasileira de Odontologia, Seção Pará, quando nós estávamos na presidência. Então, foi o 12º Congresso Internacional de Odontologia da Amazônia. E agora tu vens com o primeiro do Tapajós. Cara, isso para mim assim é muito válido. Eu te dou parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que a odontologia santarena ganha muito com isso. É um momento que vocês estão vivendo para ser celebrado, né? Para ser vivido, para ser aproveitado por toda a classe odontológica. Porque quem vai realmente viver isso aí é a odontologia, né? Exatamente. E assim, também parabenizo, né, pela sua iniciativa e pela sua visão, né, um mineiro que veio, né, com toda uma estrutura já preparada, já um futuro com certeza ali também já todo programado, mas que resolveu desviar a rota, né, como você falou, mas sem saber o que vinha encontrar por aqui pela nossa região, mas acreditou, né, e valorizou a nossa região e que hoje continua, né, valorizando a classe odontológica, dando oportunidades, sabe, e fazendo crescer a odontologia na região do Tapajós. Então eu acho que assim que sirva de exemplo e de inspiração,
né, para que a gente consiga cada vez mais uma odontologia de excelência no âmbito do estado do Pará. Deixa eu só lembrar ao nosso público que de 17 a 19 de outubro haverá o primeiro CIOTA e o terceiro COTA em Santarém. Vale a pena prestigiar, estejam presentes, vai ser muito bom. Com certeza. Inscrições pelo www.ciota.com.br. Não te esquece que tu vais anunciar isso de novo ao final do programa. Mas vamos lá, nós vamos agora entrar numa outra seara, saindo um pouquinho do Congresso, nós vamos entrar na seara da educação de uma outra forma. A educação no sentido do momento atual que vive a odontologia, tá? Então, primeiramente, nós temos 20 faculdades no Pará, né? Sendo que são 10, 11 na região metropolitana e 9 no interior. Então, são 2 em Santarém, são 2 em Parauapebas, uma em Redenção, Uma em Altamira, uma agora em Abaeté, também já tem, né? E dentro desse universo que a gente está vivendo, Adão, eu quero a tua percepção sincera como um educador na área, principalmente da pós-graduação. O aluno sai da faculdade, é recém-formado, e ele vai fazer logo uma pós-graduação, assim que ele acaba a graduação. Como tem sido esse aluno ao entrar no Instituto Implantar, no sentido de formação? Está deficitário? Está no nível bom? Como é que está esse aluno? Pode responder isso? Falando na minha área da implantodontia, na primeira aula da implantodontia a gente já sempre falava do histórico da implantodontia e já entrava na osso-integração, nas técnicas de implantação, e hoje a gente teve que mudar. Então a gente já começa com anatomia básica, farmacologia, anestesiologia. Tá? Infelizmente, a gente lembra da minha época, eu só poderia fazer anatomia de cabeça 2 se eu passasse na 1. Só poderia fazer cirurgia 2 se eu tivesse passado na 1. O que se chama pré-requisito para tudo. Hoje, ele faz uma endodontia e está aprovado. Então, é fundamental nós, da pós-graduação, aprimorarmos o conhecimento de quem está chegando ali, porque ele realmente está chegando cru. O que ele deveria chegar para se especializar, ele chega para se voltar ao básico para poder se especializar. Exatamente isso que eu estou falando. E com a tecnologia e a informação atual, isso é inadmissível. Né? Porque quando tu te formaste em 2001, eu me formei em 93, cara, eu posso dizer isso de cadeira. Eu ainda fiz o meu TCC em máquina de datilografia. A informação tinha que ir para a biblioteca. Hoje está tudo aqui, cara. Hoje, tu, se errar, tu não precisa rasgar toda uma página para escrever. Tu vai lá e troca só a letra. E essa informação que nós temos hoje, ela está tão dissipada, é tanta informação que se dissipa tão rápido e que tem que haver alguma forma de mudar isso. Antigamente, Marcelo, na minha visão, né, havia né, uma filtragem muito maior. Isso depois, com o acúmulo de faculdades, de cursos de graduação, com o aumento, né, a gente observa que esse filtro ele alargou. Então, é como se eles querem jogar os profissionais mesmo, de qualquer forma, que é isso que acontece, infelizmente. Estão jogando os profissionais no mercado de trabalho e os cursos de pós-graduação estão tendo que aparar algumas arestas. Esse é um problema, entendeu? porque daí... Algumas querendo muitas. ser boazinha. Olha só, 80% das faculdades particulares hoje, elas têm alguma situação comercial. Tá? Comercial que eu então, digo, assim, só te cortando, há 30 anos atrás, nós viemos de faculdades públicas. Era só a Universidade Federal do Pará quando me formei. Hoje então, são 20. A gente era obrigado a aprender. E se não aprendesse, ficava lá e vai ficava. Né? A gente repetia, Exatamente. A gente até aprender. Exatamente. Hoje em dia isso não ocorre mais, infelizmente. E aí dentro desse problema que a gente já diagnosticou, a gente não tem o tratamento ainda, né? A gente tem o diagnóstico.
que é muito simples de enxergar isso. Vem o Conselho Federal e os conselhos regionais com a prova de proficiência, agora, dia 20 de outubro. Logo depois do CIOTA, do COTA, Um dia depois. vai ter a prova de proficiência. Então, olha só, 2 assuntos importantes no mesmo final de semana, né? CIOTA e COTA e a prova de proficiência. Verdade. Que em Santarém também ficou como uma base, né? Nós divulgamos Com a lá. professora Marinalda lá. E hoje nós temos, para os recém-formados, para quem entendam, é para os recém-formados, eram 598 e temos 141 inscritos, né? Não é ainda uma prova obrigatória, está havendo uma questão legislativa para que se torne uma prova obrigatória, como é a da OAB, como a medicina também está pleiteando isso. Mas qual a tua ideia também em relação à prova de proficiência? Qual a tua visão em relação à prova de proficiência proposta agora pelo Sistema Conselho de Odontologia? Sem dúvida, né? Sem dúvida alguma que é uma iniciativa fantástica. Hoje, o aluno sai da graduação e ele está mais preocupado em ter sucesso do que conhecimento. Isso é verdade. Infelizmente, a odontologia hoje é medida pela quantidade de likes que o cara tem no Instagram. Uhum. Ninguém quer saber se ele, onde ele estudou, o que ele fez depois. Ele consegue fazer um trabalho, faz umas fotos bonitas e o sucesso veio. Tá? E depois também, em consequência, vem o retrabalho, vem os processos. Mas, como diz, de novo, repetindo o professor Baratieri, dentista não trata dente. Dentista trata gente. E sair cru da faculdade, é claro que tem muitos alunos, igual, eu pego os melhores alunos das 2 faculdades, estão comigo, estão em estágio comigo. Isso é uma questão minha, eu sempre peguei eles. Mas até eles têm dificuldade. Tá? Então esse exame talvez sirva para que eles se preparem mais, se dediquem mais, que numa faculdade de odontologia onde é proibido repetir de ano, é proibido reprovar o aluno, É, um absurdo. o que vai sair? Tu sabes que na minha história também, e eu tive a felicidade de atuar em vários âmbitos, público, privado, social, classista e tudo, eu recebi um convite para coordenar uma faculdade de odontologia. Mas quando eu disse que eu queria carta branca para que se o professor reprovasse, o aluno ficaria reprovado, não adiantaria vir pai, mãe, avô, avó, periquito para pagar, e ele ficaria reprovado, simplesmente não aceitaram que fosse assim. E aí eu também não aceitei, né? Porque ia de encontro a tudo que eu idealizava como uma profissão valorizada, como uma educação que fosse levada a sério e tudo. E é esse nível hoje que a gente tem essa materialização do ensino em odontologia. Né? Temos passado por muitos problemas seríssimos por causa dessa questão de déficit nessa educação e tentando buscar relacionamentos com todas as instituições de graduação, de pós-graduação, para tentar minimizar isso. Né? Tu terias alguma ideia, alguma sugestão para o conselho, para que a gente pudesse também conseguir alçar novos voos em relação à valorização dessa educação? Tudo esbarra no MEC, né? Tudo esbarra lá em cima. Tudo esbarra na política. Esse é um problema sério, né? Que é muito difícil. Eu vou te dizer, nós temos lá em Santarém 2 representantes na Câmara Municipal. 2 dentistas. Esse é um número, sim, grande para o número de vereadores que tem lá. Número de vereadores. Lá são quantos vereadores? Lá são 10, 15, 14 ou 15. Agora imagine, semana passada teve o concurso do município. Sabe qual o salário para dentista lá? Imagina, a gente embargou até. Um salário mínimo. Um absurdo. E 300 inscritos. A culpa também é nossa. Foi o que eu falei dentro do curso. Ah, o senhor está feito, o senhor já tem... Não é isso. Não é isso. Eu lembro que eu perguntava ao meu pai, por que vocês se tratam de colegas? Não, mas que essa é uma tratativa dentro da profissão. Mas vocês não são concorrentes? Ah, mas somos colegas. Hoje, com o mercado de trabalho do jeito que está e o tanto de gente formando,
acaba criando uma rivalidade que nunca existiu. Onde o conselho teria que entrar? Na informação, tá? Na visita, dentro da faculdade, e apoiar esse exame. Eu sei que vocês vão tomar porrada por causa desse exame. Né? Vai ter muita gente que vai falar, igual a OAB toma, né? Que a OAB... Nós estamos indo às faculdades, nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha que as nossas redes sociais comprovam isso, né? Todas as faculdades que são chamadas para que nós possamos fazer um trabalho de informação, nós estamos indo. O Instituto Implantar, se chamar, nós vamos lá fazer também a informação, como já fomos. Eu fui junto com o Ricardo, com o Roberto, lá em 2022, né, quando eu estive lá no primeiro cota. Então, assim, nós não estamos nos eximindo disso, e já enxergamos isso também. Mas uma outra forma seria a ajuda também dos colegas, no sentido de, como é que eu posso dizer, de colaborarem com o nosso código de ética. Que eu acho que isso é uma falta de cooperação dos professores, dos coordenadores de curso. Por quê, Adelmo? Porque, assim, eu não consigo conceber, e isso não é uma crítica pontual a absolutamente nenhum professor, ou coordenador, ou diretor, não, mas o próprio professor que dá a aula para esse aluno, ele reconhecer que o aluno sai mal formado. É como se eu fizesse um procedimento odontológico e reconhecesse que não está bom, mas deixa quieto, não vou falar nada, vou empurrar de barriga. Quando chegar ao ponto de um professor absorver essa condição de que ele tem responsabilidade maior sobre a formação daquele aluno, isso também pode ser mais fácil de mudar. É complicado porque o gestor, né, o profissional, ele está se comprometendo a um sistema que a gente vê que está falho e está perpetuando isso. Então, a nossa preocupação é justamente essa perpetuação dessa fragilidade de uma educação que a gente está vendo para onde está indo. E que vai esbarrar no conselho sempre, porque quando chega no conselho vai acontecer das denúncias, dos processos e Mas tudo também, mais. Marcelo, na seara da pós-graduação, você imagina que a nossa carga horária já está sendo aumentada devido a esse problema, para a gente voltar nas matérias básicas. Mas também existem pós-graduações que precisam também ter um pouquinho de ética, porque... Acabamos de falar sobre isso. Não é o só coordenador, é o professor, entendeu? Não estou falando só das faculdades. O cara que dá uma pós-graduação online, vai lá, opera 2 vezes e parabéns. E quer dizer, quem deveria fiscalizar, né, que é o nosso órgão, que é o órgão máximo da questão da educação, que seria o MEC, não faz o seu papel. Faz um curso de 3 dias e sai. Exatamente. Especialista em ROF. A sociedade se arrebenta e vai bater aonde? Lá no conselho, Exatamente. Entendeu? E aí, isso tudo é o que o conselho está tentando fazer para minimizar essas questões. Mas uma outra coisa também que eu acho que deve frisar, Marcelo, porque o conselho não só fiscaliza. E quando o dentista tem um problema judicial, o conselho também está ali para apoiá-lo. Sim. Inclusive ajudar na defesa. E pouca gente sabe disso. Mas até o limite, porque sabe o que acontece? E já aconteceu. Nós fomos a Marabá, tem um colega nosso em Marabá, que vou contar essa história, não vou citar nomes. Ele foi denunciado, foi feito todo o processo ético e ele foi absolvido, tá? Porque ele tinha as provas, ele tinha o prontuário, estava tudo ali direitinho, foi feita a perícia na paciente, tudo dentro dos padrões. Este processo ético, ele foi absolvido, ele usou no judicial, e a juíza viu que por ele ter sido absolvido eticamente, ela absolveu ele. E a paciente estava pedindo 250 mil reais de indenização. Inverteu a indenização. Entendeu? E além disso, ele não foi condenado porque o conselho fez a coisa certa. Eu te digo isso porque eu participei disso. Entendeu? Eu fui o perito do caso. E não conheci o colega. Quando eu fui a Marabá, há um tempo atrás, o colega, numa reunião, fez esse depoimento.
Então, o conselho tem a sua atuação também a favor da classe odontológica, mas a classe odontológica precisa colaborar com o conselho. Se esse cara não tivesse, se esse colega não tivesse o prontuário dele todo direitinho, como é que o conselho ia ajudar? Adelmo, tá aqui a Penélope que não me deixa mentir. Nós já recebemos um colega denunciado por uma paciente que no prontuário dele, ele tinha atendido em 31 de dezembro de 31 de fevereiro de 2000 e pouco, 2018, eu acho. 31 de fevereiro no prontuário do colega, Adamo. Como é que tu vai defender um colega desse? Entendeste? Então não tem essa possibilidade, não tem. Então isso aí que a gente está falando são coisas que nós vamos ajudar sempre que for possível, mas também nós não vamos nos atrapalhar por condições que o colega não ajude. Entendeu? Fazer orelha, fazer pálpebra, fazer nariz na harmonização orofacial, que é vedado, a gente não tem o que fazer. Exatamente. Foi o que eu te falei no começo, várias mensagens. Por que não tem esse curso? Por que não tem aquele? Por que não tem isso? Ah, e alguns alunos que já tinham formação em outras áreas, saíam durante a graduação para fazer cursos fora e voltavam, e os alunos de lá queriam que eu fizesse quase que... Ou seja, os valores estão se comigo. invertendo, Muito, né? mas Quer dizer, o que é muito. errado, né, pelo fato de estar sendo massificado, está se tornando... Comercialmente, aí Exatamente. mercantiliza a odontologia, torna uma feira, né? Uma aí feira vem que... a pressão, né, da classe, né, Não de é alguns isso colegas. a nossa profissão Manda cuida para de eles a pessoas. resolução 230. Como do diz o CFO. Baratieri, a gente precisa cuidar de pessoas, De gente. humanizar, de exatamente. gente, entendeu? Então, não dá para a gente conceber isso. E essa é uma situação que hoje a gente tem essa consciência dentro do conselho, entendeu? Que eu acho que não deveria ter perdido nunca, e ela se perdeu durante um momento, né? Então, coisas que a gente tem que enxergar para o futuro da nossa profissão, né? Acho que a gente tem que valorizar a classe, valorizar o profissional e conscientizar que o bom profissional ele vai encontrar o seu lugar no mercado Com de certeza, e o trabalho. conselho jamais né? vai perseguir. Sem dúvida. Eu acho que Entendeu? tem lugar para todo mundo, sim. Tá aí, olha esse exemplo, um congresso que nunca tinha acontecido e acontece hoje cada vez mais crescente, né? Cada vez evoluindo mais, trazendo mais novidades dentro de uma área que era carente disso. Agora é uma coisa, a odontologia é uma área que a gente tem que trabalhar, né, professor? É Bastante. uma área árdua, uma profissão que realmente tem que trabalhar. E hoje em dia é uma geração muito imediatista, que não tem a paciência de construir uma carreira, de construir um legado, né? E com trabalho, com dedicação e com ética. É o que eu falo para os meus alunos sempre. O simples, bem feito. Exatamente. O simples, Lógico. bem feito. A odontologia é isso. O simples, bem feito. Nada mais. Não inventa. Uhum. Tá? Principalmente se não tivesse essa inventa. capacidade. Então hoje a gente vê cada coisa na rede social. O cara faz cada mercadoria e ainda posta. Sabe? Aí nivela por baixo. não. O grande lance da publicidade, Sabe? né, da triste 196, isso. era não deixar nivelar por baixo, porque todo triste. mundo vai fazer o que quiser, cara. É triste. Sabe? Ó, vou te dar um exemplo. Me dá na tua ideia de dentista, de cirurgião dentista, em Santarém, quais seriam as 3 principais dificuldades da odontologia? Por exemplo, já não é mais falta de curso. Exato. A primeira era essa. A primeira era essa, que já estava sendo vencida. Há 10 anos atrás, se eu quisesse falar com o CRO, era uma vez por ano que tinha uma visita lá. Uhum. Tá? O mercado era assim, meio que a revelia. Uhum. Hoje, isso já não acontece mais. Antigamente tinha placa na rua, implante R$600. Hoje você não vê isso mais, né? O que é bom para todo mundo. Exatamente. O acesso a curso que não tinha que sair. E o mercado de trabalho, né? E o pessoal que sai cru, é uma rotatividade muito grande. O cara entra na clínica, fica lá um mês, o dono da clínica já tira. Por quê? Porque o cara não está bem preparado. Exatamente. O cara não está. Esbarra na educação que a gente está falando, no ensino. Eu nem sei Aí se eu depois posso falar, mas eu estou com um curso novo agora, que eu trouxe de São Paulo, que é uma atualização em clínica odontológica. Um curso de 1 ano. Para quem? Para quem está saindo. Isso já acontece em várias capitais.
Pois é, uma coisa, são essas coisas que eu fico pensando, sabe? O cara acaba de sair e faz um curso de atualização. O curso de atualização é para quem tem 5 anos, 3 anos de formado, entendeu? Que aí já virou alguma coisa diferente. Mas sair da faculdade e fazer curso de atualização é reforçar a incompetência das faculdades, a incompetência do MEC, e a gente tem que apertar o dedo nessa ferida, entendeu? Não é possível. Há um mês atrás, o pessoal, meus alunos de ortodontia, pediram para marcar uma reunião. E eu cheguei lá, tinha quase 50. É que nós não queremos mais estudar traçado cefalométrico. Falei, como que é? Não, a clínica manda tudo para a gente pronto, nós não precisamos disso. Eu falei, ó, chama o coordenador, resolve com ele, porque se eu falar, eu já tenho fama de chato, né? E como é que eu vou acreditar que aquilo que tá ali tá certo, né? E é o que tá acontecendo. Então, chega o laudo hoje da ortodontia, o cara chega lá, tem 3 de largura e 8 de fundura. O cara não já sabe ler um laudo. Não sabe nada. E aí? Já sou especialista, né? Então, tá difícil. Tá difícil, mas a gente tem que manter a esperança. A gente tem que manter a calma e a esperança. Então, Adelmo, só voltando, as 3 principais situações, que era a publicidade, a questão da educação e a outra é do mercado de trabalho, né? Dental também, hoje você já tem umas 2 ou 3 dentais? Tem dentais, bastante. Eu tenho 3, eu abri uma nova agora. E a internet hoje... também tem mais essa questão. Então, Santarém, a gente já pode dizer assim que está muito bem preparado, no sentido estruturado, de logística para atuação dentro. Mas a minha bandeira está fincada aqui, ó, eu espero que até o final do mandato, se Deus quiser, uma delegacia do CRO lá em Santarém. Pode falar, pode cobrar, a gente está com isso aí sempre em visão bem centralizada do que a gente quer. E aí eu vou tocar nesse ponto que tu tocaste agora de uma delegacia no interior. Em primeiro lugar, nós temos dentro do nosso programa de gestão a representatividade do Conselho nos municípios. Essa representatividade, ela deveria existir nos 144 municípios. Mas ainda não temos essa capacidade logística de estar com 144 representantes nos municípios do Pará. Belém, nós já temos a nossa representatividade clássica com os próprios conselheiros. Os 10 principais municípios, em termos de população, em termos de classe de profissionais, né, de cirurgiões dentistas, técnicos e auxiliares que atuam em odontologia, nós já temos 10 representantes. Posso te dizer de cadeira, seria Castanhal, Capanema, Tucuruí, Marabá, Parauapebas, Xinguara, Redenção, Altamira e Santarém. E o último agora aqui também, perto de Rio Maria. Oh, meu Deus. Eu vou lembrar daqui para o final. Aqui também na Belém, Brasília. Então, são 10... Irituia. Então, a gente cercou as regiões, né? O Nordeste paraense, o Sudoeste paraense, o Sul do Pará. Então, o Centro-Oeste ali do Pará. Então, a gente tem as representações muito atuantes. Posso te garantir, a gente tem contato com esses representantes semanalmente, quer seja por mensagens, quer seja por videochamadas, a gente tem isso. Porém, eu posso te anunciar também que nós estamos aderindo agora ao programa de infraestrutura do Conselho Federal, graças às nossas contas aprovadas, a nossa gestão está sendo muito bem vista pelo Conselho Federal. E fomos contemplados agora, vamos fazer a assinatura do PROINFRA, que vamos receber também uma verba, um recurso financeiro do Conselho Federal para subsidiar a reforma do nosso prédio, da nossa sede central aqui em Belém, que há 20 anos não tem uma reforma. Nessa reforma, nós queremos também implantar, vou até usar aí também fazendo uma alusão ao Instituto, implantar uma central de possibilidade de reuniões online. Virtual, né? Excelente. Que aí seria uma forma de fazermos julgamentos com o interior e também essas representatividades. Então, nesse momento que tu estás cobrando uma delegacia, eu acho muito
coerente a essa tua reivindicação, mas nós temos uma programação na nossa gestão que é termos representatividade em todo o Pará. Então, nós já temos 10 representantes nos 144 municípios do Pará. Ora, seria muito interessante ter os 144 representantes, mas impossível. É inviável nesse momento. Não é impossível, nós precisamos de mais tempo para isso. Tá? Delegacias nos interiores, nós teríamos várias formas de fazer, mas se fossem delegacias virtuais, ao invés de serem delegacias físicas, é uma questão de ajuste. E o nosso conselho hoje, com a aprovação de contas, com o bom relacionamento que está com o CFO, vai receber agora o Proinfra, que nós aderimos porque tivemos nossas contas aprovadas e tudo mais. E é uma verba que vem para nos ajudar, junto com as nossas verbas que foram destinadas a isso nas nossas programações financeiras, orçamentárias, para que ano que vem, a partir do início do ano, nós já estamos em processo de licitação da obra, né? Já temos o projeto que vai ficar, que em breve iremos divulgar, mas dentro dessa programação nós temos a intenção de fazer um estúdio dentro da nova sede para que se faça julgamentos online, para que o profissional não tenha que vir do interior para fazer o julgamento aqui, ou as audiências aqui, e também com os representantes. Então, eu acho que precisamos de tempo ainda para fazer uma coisa de cada vez. Nós não temos como fazer tudo ao mesmo tempo. Sabemos da necessidade de termos mais ações nos interiores, mas é uma programação que vai ser futura, isso eu te garanto. Nesse momento, o nosso foco é estar o máximo de lugares que nós podemos estar, e nós estamos indo. Está aí a prova, Santarém nós temos visitado frequentemente, sim, porque é uma população que já está aí quase 700 mil, 800 mil pessoas, são quase 500 profissionais atuando dentro da odontologia. Só em Santarém. Só em Santarém, fora os 15 municípios nos arredores ali, que teoricamente, pelo nosso regimento interno, teria que ter todo município uma representação. Entendeste? Mas olha só, todas as demandas que nós temos, nós estamos atentos a isso. E volto a repetir, com o tempo, eu acho que vai melhorar muito mais. Mas em 2020 a gente não tinha uma representação. Sim, sim. Entendeu? É o que eu disse no começo. Então tudo precisa. Ó, o Cota começou, já virou Ciota, quem sabe um dia vai melhorar mais ainda, porque a gente vai fazendo com o aprendizado, a experiência toda, as coisas melhorarem. Então, pode continuar reivindicando, a gente está atento a isso. Nesse momento, o que a gente garante é a reforma da sede, o que a gente garante é a representatividade que está tendo, mas transformar isso de uma forma virtual, ela já está numa realidade muito mais próxima do que de uma delegacia física. Uma delegacia virtual seria bastante interessante também, já respondendo a tua pergunta. Isso. O que teria o representante atual a passar a ser o delegado virtual. Vou citar um exemplo aqui de conselho, né, que é um modelo também para a gente, que é o do Paraná. Sim. Lá são mais de 400 municípios, não me recordo exatamente o número, mas lá não existe uma delegacia presencial em cada município. É impossível, praticamente impossível. Então, eles têm delegacias virtuais, né, onde há essa representatividade, mas de uma forma mais até modernizada, né, de uma forma que se torne acessível esse contato com o conselho. Sim, sim. E assim, nós, no primeiro momento, era cercar o Pará nas regiões. Hoje nós temos representantes em todas as regiões. Ao invés de ter em todos os municípios, nas regiões eles já existem. E temos conseguido êxito. Mas a gente tem essa consciência de que a gente precisa ampliar realmente. Olha, Adalmo, só para ter uma ideia da fiscalização, quando entramos em 2020 foram 500 fiscalizações. Esse ano a gente tem como meta 4.000 fiscalizações. Nós já passamos de 3.000. Tá? O Instituto Implantar está sendo visitado todo ano, né? Ótimo. Não acontecia isso. E continua. E não continua atuando. Hein? Ele não é orientado a poder fazer os ajustes que tem que ser feitos. Sim. Isso é legal, Ricardo. É isso que a gente quer. A gente quer justamente poder ajudar, orientar. Entendeu? Nenhuma hora a gente está querendo que as coisas fechem, a gente quer melhorar. Então, o fato de ser fiscalizado, como tu mesmo estás depondo aí, é ótimo.
Porque o conselho faz não tu, está aqui faz tu para evoluir eles. atrapalhar o desenvolvimento, nem o fortalecimento, nem o Entendeu? engrandecimento. Quanto tu já melhoraste por causa da justamente- fiscalização? Muito. Justamente. Virei amigo do Bruno. Entendeu? Então é ótimo, porque assim, É. vai sempre procurar melhorar. Esse é o ponto que a gente pensa. Bom, Penélope, eu vou fazer a minha última pergunta, tá? Uhum. Que é uma pergunta bem pertinente. Em relação à odontologia hospitalar. Não tem ainda em Santarém, pelo menos que eu saiba, hospitais com dentistas trabalhando efetivamente contratados pelos hospitais. Tem algum curso sobre a especialidade de odontologia hospitalar em Santarém? Ó, já estou abrindo teus olhos, tá? Ainda não, mas o hospital regional tem a doutora... Oh, meu Deus, era o Tiago Arf, e agora quem está lá é a doutora Fernanda Tolentino. Mas é de odontologia Dentro- hospitalar ou bucomaxilo? Não, estão dentro da UTI. Ótimo, Então, isso são nos dois hospitais, no hospital do governo do estado. ótimo. Mas no municipal e no particular não tem. Pois é. Sem entrada. E também não tem nenhum curso de Não, especialização ainda em não. odontologia hospitalar. Ainda não. Ótimo. Sabe, Bom saber porque é uma coisa para se explorar mais. na hora, quando virar lei, É o né? que a gente está Quando a também gente tentando. puder cobrar, Entendeu? eu acho que a tendência vai ser melhorar. Cobra dela aí, olha. Pois é, né? Falar em lei, né? Nós temos a lei da fluoretação da água, né, Marcelo? Opa, essa é uma outra pergunta Então, às interessantíssima. vezes temos a lei, mas cadê a aplicação da lei? É. Né, vamos cobrar agora, né, no período do Ciota, também a aplicação da lei da fluoretação da água, porque, pasme, o estado do Pará não tem água fluoretada. Belém não tem água Não fluoretada. tem água fluoretada. E tu sabes de quando é a lei? 1974. Então vamos começar lá de baixo, lá do início, não é verdade? Então Hein? tem muita coisa a se trabalhar. Aí a desinformação há pouco tempo que o flúor ele não é benéfico para a involução da cárie. O que tu achas? Olha só, tudo isso o conselho está demandando, entendeu? É. Sabe? Eu acho, tem muita polêmica, mas a gente tem que escutar. Sim. Escutar, analisar, todo mundo é adulto e ver realmente o que vale a pena e o que não vale a pena. Mas né? para isso existe a ciência também. É lógico. Que a gente tem que se basear em ciência para até lógico. acreditar A gente nisso. escuta né? muito falando que a clínica sobressai a ciência. Mas a gente sabe que na realidade não é essa, né? Quem desenvolveu o implante, o professor Branemark, né, quando ele descobriu a osteointegração, fazendo um teste em ortopedia, fíbria de coelhos, ele descobriu a osteointegração, ele comprava um cachorro, colocava o implante, sacrificava o cachorro, colocava o implante nele e pendurava ele para uma correntinha no congresso e deixava ele 3 dias lá. Ele tomou porrada de todo lado. Com certeza. Até pelo método, né? Não, hoje, se fosse hoje, ele seria crucificado. Preso, né? Até ele poder ter a ciência e ter a aceitação de todos. Eu faço implante também. E o Branemark, com toda essa ciência que ele fez lá atrás, ele acabou morrendo no Brasil também, né? Ele começou a tomar muita porrada lá fora, e aqui o brasileiro é acolhedor, né? Vem pra cá. Trouxeram ele para Bauru. Inclusive, um colega que está me ajudando hoje lá no curso, o Flávio Fayad, é de Bauru, foi aluno dele. Mas ele criou o Instituto Branemark e começou a receber verbas financeiras do mundo inteiro para desenvolver pesquisa sobre implante. E o que começou a acontecer? Adivinha? Começaram a desviar dinheiro do Instituto Branemark. E ele descobriu, ficou depressivo, tinha diabetes, perdeu uma perna, se afastou do Instituto e acabou falecendo. Infelizmente, ano passado, o Instituto fechou, né? Lamentável, né? Triste. Lamentável. Eu estou acompanhando isso daí também. E assim, o Branemark morreu, acho que no retrasado, uns 3 anos atrás. Isso aí, na época da pandemia. E aí, foi a morte dele fecha o instituto que fazia tanta coisa pela ciência, né, cara? Você já tinha desgostado, já tinha entregado. Né? Infelizmente. Mas vamos seguir a vida, gente. A nossa direção aqui está dizendo que o tempo está acabando, entendeu? E uma entrevista assim maravilhosa, riquíssima, cheia de valores. Penélope, faça suas considerações finais, depois o Adelmo faz as dele, olhando para a câmera, convidando o nosso público para assistir o Odontocast, com a participação do diretor da Implantar, o mentor do Ciota e do Cota, e principalmente um cirurgião dentista brasileiro, mas vindo de Minas, que abraçou o Pará
e Santarém ali, a Pérola do Tapajós, para poder estar atuando aqui com a odontologia. Tá? Vamos lá, Penélope. Doutora Adelmo, gostaria de agradecer a sua participação aqui, como o Marcelo falou, né? Foi de grande valia, até para conhecer um pouco da sua história, né? Da sua trajetória, né? Vindo, né, de Minas e veio desbravar aí a região do Tapajós. Então, a gente tem que valorizar quem acredita na nossa região, quem valoriza os nossos profissionais e quem acaba se tornando parceiro do Conselho também, né? Que hoje nós temos, assim, ações, essa parceria no sentido, assim, de um pensamento alinhado, né? De um querer bem, de uma valorização para a nossa classe, que a gente diz assim, quando a gente diz que nós somos parceiros em ideais, em realizações. Isso a gente pode ser chamado, né, Marcelo? Para a gente poder trabalhar junto e querer uma odontologia realmente de excelência. Então, gostaria de agradecer a sua presença e dizer que o Conselho estará lá no Cota, né, participando. Mais uma vez. Né, e parabenizá-lo por todas as suas ações e desejar sempre sucesso, né, e que você sempre possa contar com o Conselho Regional de Odontologia. Agradeço o convite, agradeço a organização, ao CRO. Agradeço a parceria que o CRO tem com a gente desde o primeiro evento, desde o primeiro congresso, no segundo, no terceiro, tomara que continue sempre nessa evolução. E quero convidar você também, um cirurgião dentista de Santarém, região do Pará, a participar junto com a gente desse congresso. A gente escuta muito lá em Santarém, o congresso... falando, eu sou idealizador, eu sou do congresso. Não, o congresso é para vocês, o congresso é para o dentista, o congresso é nosso, o congresso é do CRO, o congresso é da classe. Os dentistas, a gente vai está trazendo ícones da odontologia para próximo de uma região que era bem carente nisso. A gente tem que se espelhar em quem deu certo, a gente tem que se espelhar em quem trabalha dentro da ética, em quem tem para mostrar para a gente o caminho para o sucesso. E assistam também o podcast no canal do YouTube do CRO. E no congresso serão 3 dias de muita odontologia, uma feira ímpar que nunca teve em Santarém, multinacionais vindo, estão trazendo tomógrafos, estão trazendo scanners, vai ser fantástico. Tá? 3 dias ímpares de muita odontologia. Obrigado, pessoal. Que bom. Olha, quando eu falei mentor, é porque tem sempre que ter alguém para botar a pedra fundamental. Né? Então, por exemplo, vamos citar aqui, partindo um pouquinho para a cultura, fugir um pouquinho da odontologia, mas é a vida. Roberto Medina, né? O mentor, o idealizador e o mantenedor do Rock in Rio. Esse cara, eu estava assistindo uma entrevista dele, ele levou mais de 70 nãos, entendeu? E hoje o Rock in Rio é uma marca galáctica até. Sim. Né? Então, por isso que eu falo, toda uma equipe, ela tem um mentor do Ciota, do Cota. Se tu não acreditasses, ninguém acreditaria, não tinha realização. Da ideia à realização, eu ouvi um dia do Tito Picanso, que é um querido meu também, da ideia à realização tem um caminho muito longo. E teve alguém que acreditou lá no início, esse alguém foste tu. Por tu teres acreditado, hoje tu estás aqui e a gente está divulgando um super evento na região de Santarém. Então, é isso que é a grande valia do Adelmo, é ele ter acreditado e ter feito acreditarem na possibilidade de realização disso aqui. Porque essa mentoria alguém tinha que ter. Né? Então, muito obrigado pela tua participação. Agradeço também novamente ao CRO. Eu esqueci de citar, agradeço aos dentistas de Santarém que me apoiam nessa iniciativa, aos quase 80 colegas de todo o estado do Pará que estão inscritos, que são de fora, que vão para lá. Agradeço também que eu cheguei de Minas, mas eu tenho uma família paraense, né, a Priscila e o meu filho Heitor, que já são daqui, e que sempre, nas minhas correrias, sempre me apoiam. E, mais uma vez, o Ciota é da odontologia. Sim. O Ciota é da classe. Sim. E para a classe. Mas com a mentoria, eu não vou deixar de ressaltar isso, a mentoria do Adelmo Leonel. Filho. Então, agradecendo a tua participação, né? Para quem não sabe, o Adelmo veio de Santarém para gravar o Odontocast.
por acreditar também no Odontocast, como a Penélope acredita, que ninguém acreditava no Odontocast também, né? E a gente está hoje com 2 anos, com quase 80 programas, porque nós acreditamos nele. Tu não viria de Santarém para cá para gravar esse programa se não fosse acreditado por ti. Então, eu quero te passar a revista Sorrisos Brasileiros, que é uma revista patrocinada pelo CFO, tá? Nosso Código de Ética Odontológica, a nossa Bíblia. Nós fizemos também um outro trabalho em parceria com a OAB, de Manual de Práticas Éticas em Odontologia. A canequinha do Odontocast, patrocinada pelo nosso amigo, né? Pedro Pessoa, da Labo Dental. Está apoiando o Congresso também. Que eu não sei o que o Pedro não apoia, mas é mais certo dizer que ele apoia tudo, né? Então, Pedro, um grande abraço, querido. Muito obrigado também por ajudar a odontologia paraense de todas as formas. E agradecer também ao Gabriel e a Elissa do Estúdio Santos de Casa, que são quem trabalha a nossa técnica para a realização do Odontocast. A minha conselheira Penélope Gotardo também, que tem ajudado muito. E a tia Delmo, por ter estado aqui conosco nesse programa tão enriquecedor que leva informações. Para finalizar, eu quero dizer que o Ciota é de 17 a 19 de outubro e vai valer muito a pena quem for participação, 3 professores internacionais. Ok? Grande abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu, gente. Valeu.